pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Queria reforçar alguns recadinhos. Primeiro que nós estamos aí novamente aceitando as doações para o nosso bazar, nos organizando. Hora boa de tirar aquelas roupas que estão fedidas do guarda-roupa e ver qual que vai para a lavanderia, qual que não cabe mais, né? Tanto que de fazer isso é desse jeito aí que eu tô hoje, mas é isso aí. É, então é isso, a gente também tem falado bastante das doações, que não está aqui, falar das doações para o nosso trabalho da sopa, que não necessariamente é uma sopa, mas nós fazemos a distribuição para as pessoas em situação de rua. São de 80 a 100 refeições por semana, então é bastante coisa. No frio é ainda mais difícil e ainda mais necessário que esse trabalho seja feito. Esse trabalho é feito na terça-feira. Se alguém também tiver, tô com tempo, quero colaborar, também é muito bem-vindo para cozinhar, para entregar, né? Cada um aí no que tocar o coração de fazer parte. E a doação de qualquer coisa, gente, porque a Cida, ela pega esse alimento, ela pica, ela congela. Ai, tô com um chuchu estragando. Nossa, mas um chuchu é tão pouco, mas um chuchu de um com uma cenourinha do outro vira aí esse alimento que chega para tantas pessoas, né? Ainda mais nessas noites frias a gente lembrar ainda mais do nosso próximo. Então, também roupas, às vezes aquela roupa, nossa, ela não tá. Aí é uma camiseta de um evento que eu fui, que não é uma roupa que eu vou vender no bazar, mas é uma roupa que pode servir muito bem para uma pessoa em situação de rua. Meias, roupas íntimas, cobertores, toda doação é sempre muito bem-vinda. Para todo o público, a gente sempre tem para onde fazer chegar, tá bom? É isso. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Vamos então fechando os nossos olhos, nos conectando ao nosso mentor, o nosso anjo da guarda, esse irmão que nos acompanha e que se alegra cada vez que chegamos a um lugar que nos traz paz, que nos ajuda em nossa busca, no nosso desenvolvimento interior. Vamos nos sentindo acolhidos, abraçados por Maria, nossa mãe. Que seu manto azul celeste nos cubra nesta noite, sentindo esse abraço fraterno que aquece o nosso coração e que nos traz mais uma vez a mensagem: que bom que você veio. Vamos nos sentindo preenchidos de fé, de luz, de esperança, abrindo nossas mentes, os nossos ouvidos, para que a lição dessa noite possa nos tocar, possa nos transformar, possa acender em nós uma luz. Agradecemos nosso irmão e mestre Jesus por esse ensinamento deixado e a ele dedicamos o trabalho que iniciaremos agora. Sim, sim.
Vamos lá, gente. Nosso tema hoje é a candeia. E aí a frase, não esconder a candeia debaixo do alqueire. E aí, o que é uma candeia? E o que é um alqueire? Começamos aí no dicionário. O nosso evangelho, ele dá uns passinhos para trás. Candeia era uma luminária, uma lâmpada, onde se punha fogo para iluminar. Lembrando, não tinha energia elétrica na época de Jesus, isso é importante da gente lembrar. Então, os ambientes, tudo era iluminado pelo fogo. E a candeia, ela era como aquelas lâmpadas, né? Aquela coisa que você põe o óleo, lamparina, que você põe o óleo, põe o fogo, aquele óleo vai queimando e aquele fogo vai iluminando e dura. Você regula ali o óleo, mais fogo, menos fogo. Isso é uma candeia. Alqueire, ele é um recipiente onde se guardava o óleo e os grãos. Aquilo era chamado de alqueire, tanto que depois alqueire virou uma unidade de medida, porque era o tamanho desse cesto em que se guardava tanto os grãos quanto o óleo. Então, beleza, já deu para imaginar, né? Se fosse hoje, eu falar, não coloca a vela debaixo da vasilha. Já ajudava, né? Então, mais ou menos isso. Mas o que é que isso significa? Quando a gente quer iluminar o ambiente, quando a gente precisa iluminar o ambiente, a gente vai colocar essa luz no alto, onde todos podem ver. A gente não vai esconder essa luz dentro de um cesto, porque ela vai se apagar. Porque ela vai queimar aquele cesto, ela vai se apagar e ela não vai atingir o objetivo dela, que é iluminar o ambiente. Parece bem óbvio, mas aí a gente para e pensa, e essa é a grande reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, por que que Jesus falava em parábolas? Por que que Jesus não falava de uma forma clara? Não parece contraditório? Não parece que Jesus estava escondendo alguma coisa quando ele falava por parábolas? Que é justamente o contrário do que ele vem pregar? E aí o Evangelho nos explica que a parábola, ela fala ao coração. As palavras racionais, elas se perdem, como esses conceitos vão se perdendo. A gente não usa mais alqueire, a gente não usa mais candeia. Isso se perde, mas o significado de uma história, as palavras vão mudando, mas aquele significado ele vai permanecendo. Então Jesus ele falava tudo o que ele tinha para dizer, mas de uma forma que aqueles que tivessem ouvidos de ouvir ouviriam, sem ofuscar, sem queimar, sem impor. Jesus falou: fora da caridade não há salvação. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A base da doutrina dele, ele foi muito claro. Uma frase muito curta, muito clara. Escancarada. Como fazer isso? Aí ele foi trazendo parábolas, histórias, vivências, formas que fossem nos tocando de diferentes formas ao longo da nossa evolução. Histórias que naquele momento não significavam nada, mas numa nova encarnação você tem em contato de novo, talvez aquilo que significa alguma coisa. Uma parábola que você leu quando era criança na catequese, aí você lê quando é adolescente, lê quando é adulto, lê a mesma parábola depois na velhice, ela te ensina outra coisa. Então, o ensinamento de Jesus, ele está sempre vivo. E ele está mantido de uma forma que é muito segura de se passar de geração em geração através das histórias. Ele não trouxe uma palavra ali que poderia ser mal interpretada, mas histórias que nos despertariam a interpretação de acordo com a nossa capacidade. E aí começa essa grande lição, esse grande exemplo de Jesus, né? Nos dar de acordo com a nossa capacidade. Mostrar a luz de acordo com a nossa capacidade de recebê-la. Porque se a gente pega a luz e enfia na cara do outro, a gente cega, a gente ofusca. A gente coloca a luz onde o outro pode alcançar. A gente coloca a luz onde ela pode iluminar, né? A gente pega a lâmpada e põe lá em cima. Fica olhando para a lâmpada, põe muito perto. Ela perde a sua função. Ela muda a sua função. Então Jesus era muito sábio quando ele colocava o seu ensinamento na medida em que cada um de nós compreenderia. E aí a gente fala, ai, mas é tão difícil compreender as parábolas, as histórias. Tem umas que são complicadas pra caramba, a gente precisa sempre estar com o dicionário do lado para estudar. Mas vejam que isso é o que nos impulsiona para que a gente busque esse conhecimento. Ele pôs a luz, a gente vai buscar essa luz. E aí nessa nossa busca, direta por essa luz, por esse entendimento, o que que aquela parábola me toca? Toca meu coração, o que ela significa para mim?
é quando eu tiro, né, os outros que poderiam atrapalhar essa interpretação. Porque muitas das vezes, né, a religião, todas as religiões, foram se perdendo, porque pessoas se tornaram detentoras de uma verdade absoluta, né? Só eu sei falar com Deus, só eu entendi o que Jesus falou. E não, Jesus falou de uma forma que cada um vai entender para você. E aquele pedacinho que a gente entende hoje, a leitura que eu tive hoje é muito diferente da leitura que eu fiz. Até estava falando com o Rogério, falei, esse evangelho é um evangelho que eu já fiz algumas vezes. E aí, a hora que eu estava estudando, eu sempre falo, o que que eu posso olhar de diferente do que eu já falei nesse evangelho em outro momento? Qual é uma outra visão? Qual é uma outra interpretação que eu posso trazer para esse mesmo texto? Estudar o evangelho para trazer aqui numa palestra é um exercício super difícil, porque você tem que ler, reler, pensar de novo o que que aquilo significa para você. E esse é o objetivo das lições de Jesus. E aí toda lição de Jesus, ela não é só sobre ele, né? Ela é sobre a gente se espelhar em Jesus. E aí ele dizia: brilhai a vossa luz. Então, e aí? Como é que a gente brilha a nossa luz seguindo esse exemplo? Como é que a gente espalha o que a gente já tem? Qual é esse fogo que a gente vai colocar? Qual é essa luz que eu já tenho, que eu já consigo iluminar os outros? Sem cegar, sem ofuscar e sem esconder. Porque às vezes a gente tem um conhecimento, mas eu tenho vergonha de falar. E aí a gente esconde aquele conhecimento. É muito pouco, mas o pouco para alguém que não tem nada é muito. Uma frase, uma forma de falar, um conselho amigo, um ombro, uma frase motivadora para uma pessoa que está no momento de sofrimento. E não é falar de Jesus, não é necessariamente falar sobre Jesus, mas é falar em amor, em fé, falar em caridade, falar em mudança de comportamento. Então, às vezes a gente pode levar uma palavra para alguém sem falar de Jesus, sem falar de religião, mas levando aquela pessoa a uma reflexão, mostrando que ela tem quem esteja disposto a ouvir, né? Dando um conselho amigo para alguém que pediu, né? Porque conselho que não é pedido não é conselho, tá, gente? Se alguém te pede um conselho, leve uma palavra boa. Se alguém não te pede um conselho, evite levar uma palavra ruim ou se meter na vida da pessoa. Mas leve um silêncio, um sorriso, um abraço. Essa é a luz que a gente precisa espalhar. Nosso exercício é sempre buscar dentro de cada um de nós qual é a minha luz. O que que eu já posso oferecer? E todo mundo já pode oferecer alguma coisa. Nenhum de nós é incapaz de oferecer alguma coisa dentro do que a gente já vive da doutrina de Jesus. Porque não é, acabei de começar a estudar o Espiritismo. O Espiritismo é um pedacinho da coisa. Mas você já tem uma vivência do bem, do amor, você já tem uma boa intenção, você já consegue levar um valor moral dentro da sua casa, para a sua família, dentro do trabalho, para quem está perto. Né? E geralmente quem está perto é o mais difícil da gente levar, né? É mais fácil vir aqui falar do que falar dentro de casa. E é um desafio, mas que a gente aceite esse desafio. Sempre lembrando que a nossa obrigação é levar, brilhar a nossa luz. Não é esconder e não é ofuscar. O que não é ofuscar? Não é pentelhar o outro, enfiando nele a nossa verdade. Porque a gente tem opinião sobre tudo. Sobre a vida de todo mundo, a gente faria uma seleção muito melhor para ganhar a Copa. A gente faria, né, assim, tudo muito melhor, porque na nossa cabeça a gente realmente faria melhor. Mas e aí? Me cabe? Esse é o meu lugar? É isso que me cabe? Ir lá falar pro outro, você tem que fazer tal coisa. Você tem que ir para tal lugar. Você tem. Ninguém tem que nada. Malemar sei da minha vida, que dirá da vida do outro. Se o outro me pede um conselho, eu dou. Se ele vai seguir aquele conselho ou não, é com ele, inclusive. Né? E quando o outro não me pede, eu venho impor a minha verdade, é a luz. Eu ofusca, que cega. Porque eu tô achando que a minha luz tá muito brilhante, que eu sei a verdade, que eu tenho a melhor. E muitas vezes a gente tem ali a nossa opiniãozinha, mas a gente guarda ela pra gente, né? E a gente transforma em outras formas de chegar na pessoa. Às vezes a gente tá vendo a pessoa ali que a gente adora, batendo a cabeça, fazendo um monte de coisa errada,
E aí, a escolha dela, é a vida dela. Se ela me procura, eu vou fazer o possível para dar um bom conselho. Se ela não me procura, eu vou fazer uma oração, eu vou fazer uma prece, eu vou oferecer ajuda com alguma coisa que eu sei que eu posso ser útil, que não é nada daquilo que ela está vivendo, mas às vezes posso fazer um bolo e levar para a pessoa, para ela ter um momento ali, sair dos problemas e se distrair, convidar para passear, para dar uma volta, né, para essa pessoa se distrair. Não tem nada a ver, não vai resolver o problema dela, mas vai colocá-la num estado mental melhor, que talvez ela consiga resolver o problema, sem a gente se meter. Porque o amigo não é aquele que se mete, o amigo é aquele que está próximo, é aquele que sustenta o outro. O outro sabe quando ele quer ou não quer contar, quando ele pode contar, quando ele não quer, aquilo vai ser invasivo. Mas sair para almoçar, distrair, falar de outra coisa, gente, o bem que isso faz. Muito mais, muitas vezes, do que um conselho. Que é uma palavra, ah, não, você, nossa, no seu lugar eu faria. Se a sua frase começa com no seu lugar eu faria, não fale. Guarde ela para você, porque você não está no lugar do outro. É fácil falar de fora, mas dentro de um problema, só quem está dentro daquele problema sabe o que faria. E olhando de fora, eu não sei o que o outro sente, eu não sei o que o outro já viveu. É aquela coisa, eu não calcei o sapato do outro para saber o caminho que ele andou até aqui. E aí de fora é tudo mais fácil. E aí o outro vai e segue o meu conselho e dá tudo errado. E aí? Tem isso aí também, né? Então a gente precisa lembrar que a nossa responsabilidade é sempre sobre nós mesmos. E aí eu falei que eu estava buscando aí uma forma também diferente, né, desse tema. E aí Emmanuel, ele traz uma coisa assim que me deu né, uma leitura diferente dessa lição. A candeia, ela só funciona, a lamparina, ela só funciona porque ela tem óleo dentro. Se o óleo acabar, a luz apaga. Não é uma luz que eu acendi lá uma vez e pronto, vai ficar ali para sempre. Se eu não repor aquele óleo, se eu não mantiver aquele óleo, se aquele óleo não tiver uma qualidade, a luz apaga. E aí eu falei, nossa, então a nossa luz não é uma vez só, é uma constante, é uma ação, é um movimento constante que eu preciso fazer. Preciso encher meu alqueire de óleo do bom, para eu ter um óleo bom para manter essa luz acesa. A minha luz, então, não é uma boa ação que eu fiz, uma boa palavra, um bom dia, mas é uma constância. E qual que é esse óleo? Qual que é esse combustível? É a minha energia. São as minhas ações. O conjunto das minhas 24 horas do dia. O que é que eu faço com essas horas do meu dia? Que são a minha energia, que são a única coisa neste planeta que é meu de fato. Nada é meu a não ser as minhas 24 horas do dia e a escolha que eu faço de como eu vou usá-las. Todo o resto é transitório, todo o resto é material e fica quando eu morro, não levo, eu levo o tempo que eu tenho. Esse tempo que eu tenho é o óleo que eu tenho para manter acesa aquela chama. E aí, o que, que eu faço com esse óleo? Eu estou usando o óleo para fritar pastel e deixei, esqueci a minha chama ali, apagou. O que eu estou fazendo com essas minhas horas? O que eu estou fazendo com a minha energia vital, com o meu dia a dia? E aí, todo dia eu tenho lá as minhas horas, eu tenho as minhas escolhas. Faço escolhas boas, faço escolhas ruins. Todos fazemos, todos os dias. Muitas escolhas, boas e ruins. Mas se eu tenho um objetivo muito claro, que é manter a luz acesa, é mais difícil de eu me desviar do caminho. Então, se eu tenho uma meta da minha conduta, a conduta que eu quero ter, a pessoa que eu quero ser, e aí, na hora de dormir, a minha reflexão é: hoje eu fui a pessoa que eu queria ser? Não. Vacilei aqui, aqui, aqui. Como que amanhã eu vou tentar esse erro não cometer de novo? E aí eu vou pôr a minha energia em fazer o bem. Em fazer o bem ao próximo, olhar para o próximo, iluminar o outro. Não me esconder a minha luz, né, num lugar que só eu tenho acesso. E aí tomar as nossas decisões sempre pensando, isso que eu estou escolhendo faz bem para mim? Não precisa fazer bem pra gente. Faz bem para os outros? Prejudica alguém? Faz bem para alguém? Eu consigo com essa minha escolha fazer bem para alguém? Falei, né, da gente tirar as roupas aí com o cheiro do guarda-roupa pra gente poder lavar e doar para alguém. Ah, mas eu vou guardar porque vai que eu emagreço. Adoraria, né? Mas quanto tempo isso vai levar? E quem tá com frio hoje? Vai ter tempo?
né? Então, assim, a minha escolha de doar uma coisa que para mim já nem é mais tão útil assim, faz bem pra mim? Faz. Tira aquele espaço, arruma um espaço no guarda-roupa, tira aquela energia, faz bem pro outro, faz. E é uma intenção, uma intencionalidade que eu coloco, às vezes, numa ação tão simples do dia a dia. A forma como eu falo com as pessoas, a forma como eu falo com as pessoas no meu trabalho, a forma como eu ando na rua. Eu sou gentil com o caixa do supermercado, né? Eu sei que aquela pessoa está ali numa tarefa estressante que é lidar com o público. Eu sou mais um chato no dia dela ou eu sou uma pessoa gentil? Eu vou criar mais um problema no dia dela ou eu posso levar a gentileza? Isso é intenção de coisas extremamente simples, práticas que a gente pode fazer no dia a dia. Aí vem as difíceis, né? No meu trabalho, com aquela pessoa que é difícil, eu consigo, ao invés de piorar a situação, melhorar? Eu consigo, né, levar um pouquinho de bom senso? Às vezes já é isso. Meu papel ali é ser um ponto de bom senso, que não prolifera uma fofoca, que não faz uma coisa ruim permanecer no ambiente, uma energia ruim, que não vai falar mal do outro, que vai fazer morrer o assunto. É isso, é a nossa intenção nesses gestos do nosso dia a dia. Mas quando a gente está no nosso piloto automático, a gente nem percebe tudo isso. A gente acorda já atrasado, já enfia uma roupa, já come o negócio, já sai correndo, já. Nossa, cheguei no trabalho, não dei nem bom dia ao porteiro. Será que o porteiro tava na guarita do prédio? Acho que não dei nem bom dia pra ele. E a gente vai, vivendo e atropelando. Essa é a realidade. O nosso dia é corrido. Mas se a gente respira nos momentos que dá pra gente respirar, e faz uma proposta com a gente mesmo de espalhar essa luz, e de manter ela acesa, e de colocar nossa energia no lugar certo, porque a gente tem conta para pagar, a gente tem trabalho, a gente tem conflitos, a gente tem relações difíceis, senão a gente não estava aqui. Todo mundo tem. Mas se eu coloco a minha intenção, a minha energia em resolver essas coisas e fazer o bem através delas, o melhor que eu puder, a gente já está mantendo de alguma forma a nossa chama acesa e no lugar certo. E tem dia que a gente vai esquecer de pôr óleo, ela vai apagar, a gente vai lá e acende de novo. Tem dia que a gente vai ficar com uma preguicinha e esconder ela, mas a gente vai lá e coloca pra cima de novo. É um ciclo. A vida é um ciclo. Não é uma constante, então por isso que me pegou muito essa coisa de manter a chama acesa através da energia. Não é uma vez só. Não é um objetivo, né? Falei uma palavra bonita de Jesus, pronto, zerei a vida. Não. Tem que falar outra e outra e outra, enquanto estivermos aqui além. E aí isso se torna prazeroso se a gente começa a fazer isso ligado ao bem que a gente pode fazer e não à culpa do erro. Porque se eu fico o tempo todo também me martirizando, me culpando, ai, falei de novo, fiz de novo, eu sou uma pessoa tão ruim. Qual é a qualidade desse óleo que a gente está pondo na nossa lâmpada? Ruim. A gente está se levando pela dor, pela culpa, pelo medo. Se a gente vira essa chave e começa a fazer isso por amor, pelo ensinamento de Jesus. Jesus não fazia por culpa, Jesus não fazia por medo, ele fazia porque ele amava. Se eu mudo isso dentro de mim, com treino mesmo, com pensar assim, não, eu vou viver. Por isso eu falo às vezes gestos gentis que a gente pode fazer que não tem nada a ver com a gente. Pessoas que não têm a ver com a gente, mas que eu consigo pôr essa intenção de fazer o bem, pelo prazer de fazer o bem, a vida já fica mais leve. Ser gentil pelo prazer de ser gentil. Dar um sorriso pelo prazer do outro retribuir um sorriso, e se o outro não retribui, eu sorri. E quando eu sorri, eu já me sinto melhor só pelo fato de eu ter sorrido. Então, que a gente consiga ter essa vida nossa de uma forma mais leve, para que a gente seja esse bom combustível para que essa luz se mantenha cada vez mais forte, cada vez mais brilhante, porque ela nos ilumina e ilumina os outros. Arte. Eu te desejo vida, longa vida, e desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada no seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, olhando a roceira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer meus planos, as coisas mais simples que se imaginar, e dias de sol pra fazer os meus planos, as coisas mais simples que se imaginar.
te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e a fé movedora de qualquer montanha te remova sempre, te faça sonhar. Mas se vierem horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela te orientar. Essa aqui eu ia errar pra você. Como mãe singela te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, poesia que todo poeta inspirou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amiga e olhar de avô. Eu te desejo a chuva na varanda, olhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer o teu plano, as coisas mais simples que se imaginar, e dias de sol pra fazer os teus planos, as coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo vida, eu te desejo vida. E com um desejo profundo de uma vida mais leve, mais ligada ao Mestre, mais cheia de amor, mais leve de dores, de culpas e de desafios. Vamos buscando em nosso coração tranquilo irradiar as nossas vibrações para todo o nosso planeta. Que o nosso planeta se envolva em paz, em luz, em amor. Que cada canto receba as luzes do Evangelho, o amor de Deus. Vamos vibrando pelos nossos lares, visualizando que pela porta de nossa casa, nesse momento, vai entrando a figura de um anjo amigo que nos leva à paz, que espalha o perfume das flores, que mantém o nosso lar iluminado, aquecido, colorido, refeito para mais uma semana, que possamos encontrar o nosso ambiente mais leve, mais doce ao chegarmos, e que, se assim não for, que possamos nós sermos o portador da paz onde estivermos. Vamos nos envolvendo nessa luz, nos abrindo para o tratamento que receberemos, abrindo nossa mente, nosso coração, colocando a nossa intenção pela nossa cura emocional, espiritual e física. E assim, tão agradecidos por tudo que recebemos, vamos nos despedirmos, pedindo para que possamos estar aqui na próxima semana, se assim for a vontade do Pai. Damos graças a Deus e graças a Jesus.